trazendo um assunto super interessante aqui para o Retro Joabas, né, o seu canal de quadrinhos dos anos 80 e 90, do seu canal de filmes antigos, do seu canal de rock, de heavy metal. E a gente vai falar desse filme aqui, galera, ó. Conan o Bárbaro, Conan the Barbarian, né? The Barbarian, né? Filme de 1982, estrelado aí pelo Arnold Schwarzenegger e pelo James Earl Jones, né? Que é uma grande figura aí dentro do cinema norte-americano. E esse filme saiu em 1982 e é um filme que ele é muito presente assim na minha vida. Ele é um filme muito importante na minha formação como fã aí de histórias em quadrinhos, né? Com certeza, porque o Conan foi uma das primeiras histórias que eu tive contato, né? Quando eu era criança e quando eu comecei a fazer a minha primeira coleção de revistas, né? Então o Conan é super importante na minha formação mesmo, como leitor de quadrinhos. E esse filme, eu revi ele ontem à noite e ele é espetacular. Acredito que em relação a filmes de bárbaros, ele é com certeza o melhor filme que tem, né? Só dando uma passada rápida aí pelo filme, né, pra gente comentar sobre o filme. Ideias, né, projetos para filmes do Conan vinham sendo discutidos nos Estados Unidos desde 1970, né? Mas só por volta mais ou menos de 1975 que a coisa começou a andar. E por volta de 1979 conseguiram levantar fundos aí para que fosse levado mesmo o projeto a cabo. É um projeto da 20th Century Fox, né? O diretor dos filmes aí desse filme, na verdade do Conan, ele deixa eu só dar uma lembrada aqui no nome do cara, é o John Milius, né? Levou cerca de 5 meses para o filme ser gravado, ser filmado, né? Ele foi filmado ali na Espanha, então durou mais ou menos uns 5 meses as gravações do filme, né? O Arnold Schwarzenegger fez praticamente quase todas as suas cenas de luta, principalmente as cenas, né, com espada, né? E o filme ele é um sucesso, né? Começa pela sua trilha sonora, né? A sua trilha sonora, né? O tema do Conan, ele é muito icônico. Ele vem naquela crescente, né? Nossa, até quando eu escuto às vezes a trilha sonora, eu lembro de uma banda de heavy metal que faz aí um metal meio sinfônico, meio Hollywood metal, chamado Rhapsody, né? Que eu gostaria muito que de repente, se fosse feito aí um filme do Rei Conan, que de repente alguém pudesse indicar aí pra produtora de filmes que eles fizessem a trilha sonora do filme, porque encaixaria perfeitamente com a temática, né? E a trilha sonora do filme, ela é um personagem à parte, né? Trazendo momentos ali de tensão, momentos de bravura, né? Momentos de desbravar terras, né? Que é o que acontece aí dentro do filme. O Conan, a gente começa ali com uma citação mostrando o que é o Kron, né, o que é o deus Kron, e o que é ali o segredo, a charada, a mística do aço, né? Aparece o Conan novinho, né, criança, ali, ele tendo ali a espada dele forjada pelo pai dele, né? Aparece logo a mãe dele, ele e o pai dele ali no comecinho, ali nos créditos iniciais do filme. E depois a história vai se desenrolando. Ele mora na Sibéria, né? E a vila ela é atacada, né, pela tropa ali do Thulsa-Doom. Ele é um feiticeiro demoníaco, um líder religioso, né? E como ele mesmo diz ali durante o filme, ele procurava o enigma, os mistérios, né, do poder do aço. E ele consegue enxergar que o maior poder que uma pessoa, uma entidade pode ter é o poder do controle da carne, né, de você conseguir controlar as pessoas e fazer com que elas façam
o que você quiser por você próprio, né? E o Conan, ele foi muito criado na doutrina do aço, de não confiar nas pessoas, nem mesmo em homens e mulheres e bestas, mas confiar no aço, que é o único, confiar na espada dele, que era a única coisa, o poder ali, algo tocável que ele poderia conhecer. O Conan, ele vê os pais sendo mortos pela tropa do Thulzadun. O próprio Thulzadun, com a espada do pai do Conan, ele arranca a cabeça da mãe dele, da mãe do Conan. Ele acaba virando ali um escravo, né? Pequenininho, criança, e acaba indo dali, da onde ele tá, nas terras dele, nas terras gélidas. Ele acaba... O Thulzadun, ele vai pro sul, e ali o restante da tropa do comboio acaba indo pro norte, e ele acaba virando um escravo, passando toda a fase dele de adolescência, infância, adolescência, e o começo da fase adulta, mais ou menos numa espécie de moinho, trabalhando como escravo. Depois ele acaba virando um gladiador. Ele é muito grande, muito forte. O senhor, um amo, ele acaba vendo um possível potencial nele. Ele acaba virando um gladiador. Ele acaba tomando gosto pela coisa. Você pode pensar que um cara sai de uma situação de escravo, não que ele está solto, que ele tenha liberdade, ele ainda continua preso, mas podendo fazer alguma coisa, vendo ele dentro de uma arena sendo ovacionado por pessoas, ele acaba tomando gosto pela violência, gosto pela morte. Ele não consegue mais discernir a vida e a morte, qual que é o real valor de cada um deles, o valor correto da vida, o valor correto da morte. Ele se torna um gladiador, acaba tendo incontáveis vitórias, né? E aí depois disso ele acaba rumando para o Oriente para poder aprender outras técnicas de luta. Então ele acaba aprendendo a ser um grande espadachim, mas nunca deixando ali a doutrina da mística do aço, né? E aí, conforme vai desenrolando a história, ele acaba sendo solto pelo próprio amo dele. Ele acaba migrando para o norte, e aí ele acaba cruzando com uma bruxa, né? Até então ela oferece abrigo para ele dentro de uma cabana, e ali para que ele pudesse se aquecer do frio, oferece abrigo para ele. Ele acaba pegando algumas informações com ela, da onde que estaria ali, seria uma pista dele localizar o que ele buscava fazer vingança contra aquela tropa, né? Ele passa ali algumas pistas, né, do estandarte com as duas serpentes cara a cara, né, frente a frente. A bruxa, na verdade, ela acaba indicando para que ele vá para Zamorra, se eu não me engano, e aí ela acaba se revelando. Enquanto eles acabam transando, ela se revela numa bruxa, e o Conan a enfrenta. Depois que ele consegue fugir, ele acaba conhecendo, salvando e resgatando o Subotai, que é um ladrão também, que acaba sendo um grande amigo do Conan, e eles rumam ali por norte, em sentido de Zamorra, para poder tentar chegar aí e conseguir pistas da onde ele conseguiria chegar ali naquela tropa. Começa a fazer perguntas nos vilarejos referente àquele estandarte da serpente, se ele conseguiria descobrir alguma coisa para poder vingar os pais dele. Eles acabam descobrindo que há uma torre das serpentes, que ali há um culto religioso que controla toda a região, e é um culto que se espalha por várias cidades da região. Eles acabam, ele e o Subotai, decidindo de invadir aquela torre para descobrir alguma coisa. Na invasão eles acabam conhecendo a Valéria, que também queria invadir para poder roubar. Eles acabam, os três, invadindo a Torre da Serpente, e acabam tendo contato ali com uma série de um culto que estava tendo ali religioso, e uma jovem a ser oferecida como sacrifício. E lá embaixo, numa espécie de fosso, tá uma serpente gigante, tipo uma anaconda. E essa jovem a ser oferecida para sacrifício dessa, como se fosse um deus serpente, né? E quem tá tocando aquele culto ali,
vamos dizer assim, o religioso, né, que tá tocando o culto, são um dos caras que atacaram os pais e a vila dele quando ele era criança. Então rapidamente ele consegue pegar e roubar o olho da serpente, que é uma joia poderosa. Ele acaba conseguindo roubar, ele mata a serpente gigante, a anaconda gigante que tem dentro dessa torre. Ele consegue fugir, o Conan, a Valéria e o Subotai, e eles acabam ali fazendo um grande estrago dentro da torre da serpente. Eles fogem, eles começam a se vangloriar do feito que eles conseguiram, e eles acabam recebendo uma proposta do rei Orisk, né, para que eles pudessem resgatar a filha dele, que está sob os cuidados do Tuzadun. O Tuzadun raptou a filha do rei Orisk, né, e aí ele oferece para aqueles 3 ladrões que ele enxerga com o potencial de que, se eles conseguirem invadir a Torre da Serpente, eles vão conseguir invadir ali a fortaleza do Tuzadun, resgatar a filha dele que foi sequestrada, que está sob os cuidados do Tuzadun, e ele oferece muito dinheiro para eles. E eles partem aí para essa empreitada. Nesse meio tempo, o Conan consegue se infiltrar dentro de vamos dizer assim, uma apresentação do Tuzadun, onde ele está ali falando para todos os seus seguidores, para toda aquela massa que é controlada por ele, né? Aquela massa que é controlada, não sei se eu posso dizer pela fé ou pela cega fé no Tuzadun. E aí ele é capturado, ele acaba ficando pela segunda vez de frente a frente com o Tuzadun. Ele fala que ele tá ali para poder matá-lo, para poder vingar os pais. E o Tuzadun aí ele acaba falando que quando ele atacou o vilarejo do Conan, ele era muito jovem, ele procurava pelo mistério do aço, vamos dizer assim, né, de ter poder pela mística do aço. E ele descobre que é muito mais poderoso você conseguir controlar as pessoas e você fazer com que as pessoas façam coisas inimagináveis por você, né? E aí ele manda crucificar o Conan, e aí quando o Conan praticamente está morto, ele é resgatado pela Valéria e pelo Subotai. E aí tem uma situação que eles acabam conhecendo um mago. Aquele mago ele faz um feitiço para tentar ressuscitar o Conan. O Conan volta do mundo dos mortos e eles partem ali para fortaleza do Tuzadun, para eles conseguirem finalmente resgatar a filha do rei Orisk e o Conan conseguir ali finalmente a sua vingança. É um filme muito bacana, um filme muito bem feito. Ele teve um orçamento mais ou menos por volta de 20 milhões de dólares e ele arrecadou quase 69 milhões de dólares aí por onde ele foi exibido. É um filme muito clássico. Depois ele teve continuações, teve o Conan o Destruidor, teve a Red Sonja, que aqui a gente conhece como Guerreiros de Fogo, né, se eu não me engano, e depois teve o filme do Jason Momoa, o Conan o Bárbaro. Todos eles eu vou fazer uma série de vídeos, né? E esse filme do Conan, aqui no Brasil, ele foi muito importante para popularizar o próprio Conan, e aí virar febre os gibis da Espada Selvagem de Conan, o Conan Bárbaro e tudo que foi lançado, né, de material do Conan nos anos 80 e 90, Espada Selvagem de Conan, o formatinho do Conan Bárbaro, os almanacs do Conan que veio antes, e assim por diante, Conan em cores, Rei Conan, Conan Rei, todo aquele material excelente aí que saiu do Conan depois, conforme os anos. O Conan é um personagem muito importante da Marvel, é um personagem que voltou para a Marvel agora, que a gente está na expectativa aí de sair. Saiu agora a Conan número 1, né? A formato americano nova do Conan pela Panini. A edição 2, ela mal saiu nas bancas, ela já está esgotada. A gente está esperando para que seja reposta aí a edição 2 de Conan Bárbaro. A gente está na semana de lançamento da Espada Selvagem de Conan clássica, que vai sair em edição de luxo pela Panini. Então é uma semana muito importante para Conan. A gente tem que celebrar esse personagem, que ele é super importante aí
tanto para a editora como para nós, colecionadores, gostando ou não do personagem. Ele é muito importante para a formação de vários colecionadores de quadrinhos aí em torno do mundo. Aqui Joabas falando pro Retro Joabas, fazendo esse vídeo especial aí falando do Conan o Bárbaro de 1982. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. É uma honra tê-los aqui no nosso canal. Eu peço para que vocês que ainda não estão inscritos se inscrevam no canal, curtam aí o vídeo e aguardem os nossos próximos lançamentos de Conan, porque vai vir muita coisa ainda por vir aí do Conan aqui no nosso canal. Curta o vídeo, assine o canal, clique ali no sininho de notificações para você receber as notificações do canal, porque vem muita coisa aí essa semana. A gente tem muito material de Conan ainda para soltar nos próximos dias. Eu agradeço muito aí por vocês estarem conosco. É uma honra tê-los vocês aqui no Retro Joabas. Um forte abraço e tamo junto, hein?